Se você utiliza o Virtual DJ há algum tempo, você já deve ter percebido que ele tem algumas limitações se a gente comparar com uma CDJ ou uma controladora, né? Por exemplo, se eu quiser abaixar o agudo de uma música e ao mesmo tempo aumentar o grave, ou então o contrário, abaixar o grave e aumentar o agudo. Ao mesmo tempo, eu não vou conseguir fazer isso no Virtual DJ, porque eu só consigo fazer uma coisa por vez. Ou eu abaixo o agudo, ou eu abaixo o grave. Não teria como eu fazer esses dois ao mesmo tempo. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode programar o seu Virtual DJ para fazer essas funções, fazer mais de uma função ao mesmo tempo, e vou te explicar tudo passo a passo. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bacon. Aqui no meu canal eu ensino algumas coisas, entre elas o Virtual DJ, que é uma coisa que eu vou ensinar no vídeo de hoje, como você configurar as teclas de atalho, ou seja, o mapeamento do seu teclado no Virtual DJ, para ele fazer algumas funções específicas que a gente vai falar aqui. Então, para quem entende de programação, sabe dessa área, vai conseguir entender bem o assunto com mais facilidade, mas eu vou explicar de uma forma que qualquer pessoa vai conseguir entender. Primeiro a gente precisa entender o que são esses três controles. O delay, que é o som atrasado, o echo, que é o som atrasado mais o reverb, que é o que a gente precisa para fazer esse efeito, e o controle do equalizador, para diminuir o grave da música enquanto aplica esses dois efeitos, para alterar esses três controles com uma tecla só. Então eu vou explicar para vocês. No caso, o delay, ele é basicamente, vocês vão ter que fazer essa função aqui, configurar ele. Para configurar ele é só tocar nesse mais aqui do lado, deixar esse primeiro controle em 50% e o segundo controle em 1/2, ou seja, meia batida. E aí ele vai fazer esse efeito aqui na música, ó. Vou dar o play num loop, num pedaço de uma música normal e depois com o efeito do delay para vocês verem. Perceberam? Então ele meio que quebra a batida da música no meio. O segundo efeito é o echo, que ele vai ter um som um pouco atrasado também, igual esse delay, mas ele vai ter um reverb, que é como se fosse um echo a mais. Ele vai ficar um som mais estendido. Para fazer essa configuração, vocês apertam mais aqui do lado do efeito novamente, desce para o efeito do echo. Perceberam como ele é muito mais sutil que o outro? Então a gente combinando esses dois efeitos, o delay e o echo, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu sei que tá meio estranho, mas no meio da música vai ficar melhor isso. Quando esses dois efeitos estão juntos, pode ser que aumente muito o ganho da música, fazendo que, se você estiver ouvindo em uma caixa de som, por exemplo, o som saia mais estourado. Então aí, nesse caso, a gente vai precisar também abaixar o grave, ou seja, diminuir esse som grave. E aí esse é o terceiro controle, né? O do equalizador, ou seja, o low, que é o grave. A gente vai diminuir esse grave. Beleza. Então a estrutura do código é primeiro if, aí a gente coloca a interrogação, depois vem o then, que é o que acontece depois do if, depois esses dois pontos e o else. Para quem não entendeu, é mais ou menos assim. Se o volume estiver em 100%, aí eu coloco uma interrogação, por exemplo, baixar o volume para 50%, ou então aumentar
o volume para 100%. Se eu fizesse um código mais ou menos assim, seria: se o volume estiver em 100%, aí ele vai verificar se esse volume está em 100%. Se ele achasse que está em 100%, ele abaixaria para metade, 50%. E acabou por aí. Agora, se não for verdade, se ele não estiver em 100%, ele vai fazer o que tem depois dos 2 pontos, que é aumentar o volume para 100%. Então é como se fosse um interruptor da tomada, entendeu? Agora, o código de verdade, ele está aqui, ó. E esse é o código para a gente conseguir fazer esses 3 efeitos ao mesmo tempo. E aí eu vou te explicar como que a gente vai fazer isso, né? Vou te mostrar o que cada parte disso aqui quer dizer agora na parte do mapeamento. Se você quiser baixar esse código, eu vou deixar o link na descrição para você poder baixar. Então vamos lá nas configurações. Eu já configurei aqui, por exemplo, para ser a minha tecla V, mas eu vou fazer com vocês do zero. Então, tecla V, né, o botão, e aqui na função você vai colar o código. Então o que ele está perguntando aqui? Effect Active Echo. Ele vai verificar se o eco está ativado. Se o eco não estiver ativado, ele vai colocar o grave em 0.5, ou seja, na metade, 50%. Esse E é para ele fazer mais uma ação junto com essa. Então ele vai fazer isso aqui, depois ele vai ativar o eco, depois ele vai ativar o delay, vai salvar a informação da variável no ganho. Depois vem 2 pontos, vai colocar esse mesmo valor da variável de volta. O grave ele vai deixar em 0, vai ativar ou desativar o eco e o delay também, e o ganho em 15%. Então, se não acontecer o que está no verde, vai acontecer o que está no vermelho e vice-versa. Aí você pode ver outros exemplos tocando aqui em documentação. Ele vai abrir a página aqui do próprio Virtual DJ e você vai conseguir ver outras informações aqui, ó. Por exemplo, ele vai ensinar como que você pode fazer uma outra programação para fazer alguns outros efeitos, né? Aí tem vários idiomas, tem aqui alguns exemplos, né? Já tem aqui vários atalhos que você pode configurar e pesquisar aí conforme você tiver disponibilidade, né? Feito isso aqui, então a gente salva, e toda vez que eu apertar a tecla V, ele vai fazer essa verificação aqui que a gente viu. Na prática vai ser isso aqui, ó. Apertei o V, ele vai diminuir o ganho em 15%, porque o som fica estourado, igual eu falei. O grave vai baixar para 0. O delay e o eco vão ativar naquelas configurações que eu passei para você. Delay igual aqui, o eco igual aqui. Vocês têm que fazer isso nos dois decks, nos dois lados. Então, configura exatamente como está aqui. Se você quiser, pode pausar o vídeo e configurar como está mostrando aqui. Estando configurado dos dois lados, esse efeito ele vai funcionar para o deck que você selecionar. Então, por exemplo, está aqui selecionado o deck B. Se eu apertar a tecla de atalho, que é o V, como a gente configurou, ó, ele volta tudo para o normal. Desativa o delay, o eco, o grave volta, o ganho volta. Aperta o V, ele vai mudar esses controles, tá vendo? Agora, se eu selecionar o deck A e apertar a tecla V, ele vai fazer isso no deck A. Então é sempre no deck que está selecionado que vai aplicar o efeito. Na prática ele vai ficar assim, ó. Esse efeito ele serve para quando eu estiver mais ou menos nessa parte da música. Eu vou mostrar para vocês como que ele fica, né? Enquanto está tocando a música, como que eu aplicaria ele, mas é só um exemplo. E para vocês verem que você pode configurar também mais de um efeito ao mesmo tempo, aí conforme a criatividade de vocês mudar, né?
Então, como eu falei, é só um exemplo mais ou menos de como pode funcionar, mas é só vocês verem quais efeitos você quer aplicar, escolher uma tecla que não esteja configurada aqui ainda e montar mais ou menos nessa estrutura, né? Se você entendeu qual é a questão da lógica, né, o que você quiser checar se está ativo ou não, né, o efeito, ou se está tocando a música, enfim, você vai colocar antes da interrogação e depois o que vai fazer se isso daqui que você colocou tiver como verdadeiro. Depois dos dois pontos ali, se esse for falso, vai acontecer isso aqui. Então, configurando tudo certinho, vocês vão conseguir ter esse resultado aí, como eu mostrei no vídeo, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, pode deixar um like. Também fica à vontade para compartilhar com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações também para você receber os próximos vídeos que eu postar. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu costumo responder os comentários de todo mundo, tá bom? Se você também sabe alguma outra forma ou descobriu algum outro atalho, comenta aí pra gente saber e poder também aplicar aqui. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, se cuidem e busquem conhecimento.